Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes para mais uma edição aí do nosso circuito de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina, ao Senado, para deputado estadual e federal. E para a gente realizar essa segunda edição, sob a temática da saúde mental, a gente resolveu convidar o Júlio Bittencourt. O Júlio Bittencourt, ele que é psicólogo e especialista em saúde mental e defende essa pauta, né, que está na ordem do dia, muito assim após a Covid, que deixou muitas pessoas aí com muitos problemas de saúde e principalmente impactadas aí por perda de familiares, por problemas, né, de trabalho, por problemas econômicos. Então a saúde mental do brasileiro com certeza foi muito impactada após a pandemia. E então a gente vai chamar o Júlio Bittencourt para estar explicando para a gente a proposição dessa pauta e o que ele pretende defender na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então a gente vai aguardar o Júlio chegar aí na live. Eu só fiz uma pequena introdução para vocês, né? Para vocês ficarem a par, conhecer um pouquinho do candidato que se propõe a defender a pauta da saúde na Assembleia Legislativa. Vamos só dar uma aguardada no Júlio chegar na live para a gente começar o nosso debate. Mas enquanto isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estamos aí. O Jornal Livre, a gente deu uma parada nas lives porque o pessoal tava meio que de saco cheio, né? Já tinha assistido todas as lives que pudera durante a pandemia e aí, né? Então o pessoal sentiu um pouco mais sentiu a necessidade de um pouco mais de presença, né? Presença humana. Então a gente deu uma parada nas lives, mas a gente acha importante estar agora ocupando esse espaço nas redes sociais para a gente estar apresentando as candidaturas progressistas de esquerda. Então a gente vai aguardar o Júlio aqui chegou. Júlio, boa noite. Deixa eu ver se entrou aqui. Agora sim. Olá, Olá, Júlio, boa noite, seja muito bem-vindo. boa noite. Deixa eu me posicionar bem aqui para mostrar o cara que está com 47% no Datafolha. Nossa. Então, Júlio, a gente tinha feito uma breve introdução aqui sobre a temática da saúde mental, que eu sei que tu representas essa pauta e vai representar ela Sim. muito bem na Assembleia Legislativa. Então, a gente Uhum. gostaria de te conhecer melhor, né? O pessoal do Jornal Livre que está assistindo agora, gostaria de te conhecer, né? Então, gostaria de saber a tua trajetória Certo. política, toda a tua história, como tu começou no Aham. PT, as tuas propostas para a Assembleia Legislativa, para a LESC. Tá, muito bom. Primeiro, Sabrina, quero te agradecer o espaço aqui. Quero reforçar a importância que tem a mídia alternativa nesse processo eleitoral, a importância de democratizar as informações, democratizar os espaços, que a gente sabe que um espaço como esse a gente não teria em qualquer veículo, né? E a mídia alternativa ela tem essa importância de poder disponibilizar para candidaturas como a nossa, que não tem muitos recursos, que depende da contribuição espontânea das pessoas para poder se organizar, né? E espaços como esse são fundamentais. Segundo, falando um pouco da minha história, eu iniciei a minha militância política no movimento estudantil secundarista, lá nos anos 2000, no início dos anos 2000. E eu iniciei sendo presidente do Grêmio da SATIC. Foi meu primeiro mandato. E depois eu fui vice-presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas. Aí participamos do congresso da UBS, né? E logo em seguida quando eu passei no vestibular, passei para a faculdade de psicologia. Hoje eu sou psicólogo, né? Me formei em 2009
E a partir do momento que eu iniciei minha faculdade de psicologia, eu comecei a me aprofundar no debate a respeito da saúde pública e da saúde mental, né? Em 2014, eu passei no concurso da Prefeitura de Sara, hoje eu sou servidor ali desde 2016, e eu sou membro de equipe multiprofissional especializada, que é uma das instâncias do SUS, e atendo no ambulatório de saúde mental, né, que é um espaço de atendimento especializado, né, do SUS, e faço atendimentos psicológicos ali. E a minha história no PT, ela já começa lá no movimento estudantil, né? A partir do momento que o prefeito Décio Góes se elege aqui em Criciúma, eu participei ativamente daquela eleição, apesar de ainda não ter título naquela oportunidade. Eu ia falar. Então, eu não tinha título, mas fazia campanha, pedia voto. E aí, depois disso, aí em 2002, foi meu primeiro voto, né? Já tinha 16 anos, eu votei no Lula, primeira vez, meu primeiro voto foi para ele. E naquele ano, eu já me filiei no PT, apesar de ainda não ter título, né? Eu me filiei como filiado interno, naquela época era possível ainda se filiar como filiado interno, né? E aí, militei na juventude do PT, participei da campanha também do Zé Paulo Serafim, né, que ele acabou se elegendo naquele ano, 2002. Então foi um período bastante produtivo assim, de crescimento. E aí, à medida que eu fui me especializando nas questões relacionadas à saúde, e aí e principalmente depois de ter sido chamado no concurso, né, e ser um trabalhador do SUS, eu passei a me aprofundar mais ainda nas questões. Participei do Conselho Municipal de Saúde aqui de Criciúma por 2 mandatos, né? E aí fui aprofundando esse debate a respeito da importância que tem a saúde pública, ainda mais depois desse período de pandemia que a gente passou agora, né? Qualquer pessoa que criticar o SUS, ela precisa ser contestada no primeiro momento, assim, porque não tem como a gente não valorizar o SUS depois de ter passado por tudo isso que a gente passou, de ter capacidade de vacinar 2 milhões de pessoas por dia, né? Nós temos 30 mil de salas de vacinação espalhadas pelo país, isso graças ao SUS. Então a gente precisa valorizar isso e fortalecer o SUS, porque essa escalada neoliberal que está tendo agora, desde o Temer, né? Essa escalada neoliberal ela tem um princípio que é isso, e ela tem um método. O método qual que é? É sucatear o serviço público, sucatear as instituições para depois vender a preço de banana, né? Como a gente já viu acontecer com a Eletrobras, como a gente já viu acontecer com várias outras estatais brasileiras. Então a gente precisa estar firme porque o SUS está na lista para acontecer isso, né? Então a gente precisa fortalecer para poder garantir um SUS fortalecido e poder garantir saúde para todo mundo. Por exemplo, assim, muitos catarinenses fazem a esquerda como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? E a esquerda nada mais é que o quê? Olha, a gente, assim, em suma, né, a maioria dos candidatos de esquerda vem com a propositura de que, na verdade, conservar o status quo, né? São mais conservadores do que os próprios conservadores, né? Porque então, a esquerda quer conservar o SUS, quer conservar os direitos, quer conservar... né, várias conquistas do povo brasileiro, da evolução do próprio povo brasileiro, e a direita que se diz, né, que é conservadora nos costumes, mas liberal na economia. Eles não são tão liberais assim, né? É mentira. Liberal não. Porque o Estado é uma mãe para eles, né? Uma teta Exato. gigante e para a população que paga os impostos e que tem, né? Que esses impostos devem ser convertidos em serviço público de qualidade para as pessoas. Sim. Isso realmente não acontece, porque o Estado tem que sustentar toda aquela teia, né, de privilégios. E a gente não fala isso do servidor público. É claro que o servidor a gente sabe que dá o sangue todo dia para atender a população, mas a gente fala dos agentes políticos, aqueles que têm os seus cargos indicados, que não prestaram concurso público, que não tiveram um aval, né, da população. Sim, os militares, o judiciário, que são uma casta de servidores públicos que têm os privilégios que, especialmente
a grande parte dos servidores brasileiros, mais da metade dos servidores brasileiros estão nas prefeituras, né? E é esses que estão massacrados com essas políticas de sucateamento do serviço público, né? São os enfermeiros, são os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, professores, né? E todo esse pessoal aí que na verdade é quem carrega o Brasil nas costas no atendimento ao público, né? No atendimento como servidor público, né? Então isso é um problema sério. Aliás, tu falou aqui da questão do conservador nos costumes e liberal na economia, né? Eu fico impressionado quando eu vejo um candidato que defende Estado mínimo e é servidor público, né? É engraçado isso, né? Então, aí é uma contradição em si. O cara é servidor público do Estado, ele quer fazer o quê? Ele vai, né, abrir mão do cargo dele? O que ele vai fazer? Enfim, mas essas são as contradições da democracia brasileira, mas a gente precisa apontar essas coisas para as pessoas saberem o que elas estão votando, né? Exatamente, e faz parte dessas contradições, assim, a gente tocar nessa temática do servidor público, porque as pessoas, muita gente acredita em fake news, né, e criminaliza o servidor público. Mal sabe que o servidor público é a pessoa que cuida da criança, que está na creche, que cuida do posto de saúde, e que está em contato direto com a população, né? Ela que sabe o problema, né? Então, toda essa... a gente fala que a proposta neoliberal de sucateamento do SUS também perpassa pela descredibilizar o funcionário público, o servidor público. Sem dúvida, não tem dúvida. Porque esse conceito que se fala de Estado mínimo, tem que enxugar a máquina, mas ninguém sabe o que é isso, o que é enxugar a máquina, é fazer o quê? Agora, por exemplo, aqui em Criciúma, o prefeito municipal, que criticou o Mais Médicos, teve que criar o Mais Médicos criciumense porque não consegue contratar médico, né? Então, enxugar a máquina e demitir médico, o que é, né? O que é? Tava faltando médico aqui. Então, ele está enchendo a máquina contratando médico? Não está, né? É o tamanho que o Estado tem que ter o tamanho que ele precisa ter para poder usufruir, para poder fornecer o serviço público para a população que seja adequado, de qualidade, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração, porque o Brasil é um país continental e o Estado precisa ter o tamanho que ele tem, né? Senão a gente vai oferecer serviço mínimo para a população. E a gente precisa fornecer serviço de qualidade, né? Então eu acho que isso é um debate importante para a gente fazer, porque é um discurso muito vazio, né? Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo. Tá, mas o que é esse Estado mínimo? Ninguém sabe dizer. Não, tem que diminuir a máquina pública. Tá, mas diminuir quanto? Demitir o quê? Né? Reduzir aonde? Né? Eles querem vender empresas públicas que têm lucro, né? Que são lucrativas, mas aí qual é a vantagem para o Estado isso, né? Começa, Júlio, assim, ó, a desinformação, a rede de desinformação é tão intensa que já começam... a população nem sabe o que quer dizer máquina pública, né? Então a gente tem que traduzir para a sociedade o que é máquina pública também. É importante você contar para o funcionário público quem são as pessoas que estão na máquina pública. Porque demitir o médico, chamar o servidor de vadio, como foi o caso aqui em Criciúma, que o prefeito, né, xingou os servidores de vadio, isso tudo faz parte de um desmonte, né? Desmonte do SUS, Exatamente. Só que ele viu que não deu certo, né? Ele, como gestor, ele percebeu que não deu certo. Exato. Ele desinchou, né? Como dizer, ele desinchou a máquina, não fazendo as pessoas vindo, né? Procurar emprego, porque ninguém mais queria trabalhar para ele, né? Os médicos mesmo, principalmente, eles saem da universidade, eles não vão querer trabalhar numa situação precária, onde ganha pouco, a carga horária é exaustiva e ainda ele é xingado de vadio. Então, assim, ninguém queria trabalhar para o prefeito Clécio Alvaro, né? Então, o que ele fez? Perfeitamente. Ele cumpriu o desinchaço da máquina aí com sucesso, só que não deu certo, né? Então, agora... Então, Sabrina, eu acho que essa questão da defesa do SUS, ela tá em primeiro lugar, assim, né? Especialmente por essa ameaça, assim. E um dos compromissos que eu tenho assumido nas conversas que eu tenho feito, nas reuniões que a gente tem feito aqui da candidatura,
eu tenho, assim, sendo eleito e assumindo o mandato lá em janeiro de 2023, o meu compromisso é de, como primeira ação do mandato, reorganizar a Frente Parlamentar de Defesa da Saúde Mental, porque a gente não tem mais, a gente não tem dado estatístico de como é que está essa situação, tem uma prefeitura ou outra que levanta, mas um dado geral a gente não tem. Essa é uma característica do governo Bolsonaro, de acabar né, de a gente não ter estatística. O IBGE começou agora o censo, mas assim, com base de muita pressão, assim, né? E aí já aproveitar esse primeiro momento e chamar uma audiência pública sobre a questão da saúde mental para a gente discutir e ter um parâmetro melhor de como é que isso está acontecendo. Porque o que as prefeituras estão observando? Que os índices de depressão, de ansiedade, de suicídio, eles têm aumentado, eles aumentaram assim numa proporção muito grande, especialmente depois desse período de pandemia. Então a gente precisa ter as ferramentas, ter os dados, para a gente saber o que propor também, né? Eu não posso sair daqui propondo coisas que a gente, sendo que a gente não tem nem noção da realidade de quanto que é, do que está acontecendo. Então a gente precisa saber, e eu acho que o Estado de Santa Catarina tem ferramentas importantes para poder fazer esse diagnóstico, assim, né, de trabalhar isso em conjunto com as prefeituras, enfim, que estão diretamente na ponta, para saber o que está acontecendo, né. E outra coisa importante é que a gente precisa rediscutir o financiamento do Estado em relação às políticas de saúde mental. O Estado de Santa Catarina, ele no ano passado bateu o recorde de arrecadação, arrecadou 32 bilhões de reais, nunca na história de Santa Catarina o Estado arrecadou tanto, né? E aí, quando não tem política pública, aparecem os PICs, né? E é uma forma muito injusta de se distribuir os recursos, porque, o prefeito é meu amigo, eu vou distribuir, eu quero amarrar um apoio lá, eu vou dar tanto para aquele prefeito, e outro que precisa, às vezes não quer apoiar o governador, ele não repassa. Então, a gente precisa retomar as políticas públicas para que toda a população, né, possa usufruir. Então, o repasse apesar de que a boa parte da execução da política pública de saúde mental ela seja federal e está sendo desmontada, o Estado tem a obrigação de ter coparticipação nisso, né, para poder retomar e poder dar um maior aporte, porque essa destruição do serviço público parte lá de Brasília, principalmente, né? De priorizar coisas que não são prioridades e não repassar recursos para aquilo que precisa repassar. Os CAPs são um exemplo disso. Então, o governo do Estado precisa ter um compromisso de cofinanciar, né, a política pública de saúde mental, porque a população está adoecendo e os serviços públicos estão cada vez mais sucateados. E a gente, com os bolsos, com os cofres cheios de dinheiro, e o governador não se importa com isso. Ele se importa em arrumar a estrada federal, ele se importa em distribuir PIX para prefeito que é aliado e tal, para amarrar apoio, mas sem critério nenhum, né? Então isso é muito injusto. Né? Então a gente precisa ter um olhar atento para isso, para cobrar do governo do estado que faça os financiamentos corretos. Perfeito, Júlio. Júlio, tu também és um defensor do orçamento participativo, né? Poderia explicar para a gente um pouquinho do que se trata, o que o orçamento participativo poderia impactar na vida das pessoas? Olha, o orçamento participativo, ele foi uma experiência que eu tive a oportunidade de vivenciar aqui em Criciúma quando aconteceu. Quando o Décio foi prefeito, ele instituiu aqui em Criciúma a Secretaria de Orçamento Participativo, que organizava isso. Então, o Estado, no caso a Prefeitura, o governo do Estado, né, ele separa uma parte do orçamento para que a população defina de que forma que aquele direito deva ser aplicado com base na sua territorialidade. Né? Então, o que acontece? Eles se organizam, né, através de assembleias, os moradores e tal, e vão elegendo delegados. Os delegados vão representar as comunidades e vão decidir no que aquele orçamento direcionado para aquela região vai ser aplicado. Onde que eles querem fazer? Querem investir numa escola, querem investir numa praça, querem investir, enfim. Né, a população define.
mais importante do que a definição dos recursos públicos é a transformação da democracia representativa para a democracia participativa. Uhum. Porque espaços como esse, eles são espaços importantes de engajamento da população. Eles fazem com que a população olhe para a sua comunidade de uma forma diferente, passe a se importar com o local onde ela mora. E isso, além de ser um espaço de cidadania, de desenvolvimento de cidadania, faz com que novas lideranças possam surgir. Eu me lembro na gestão do Décio aqui em Criciúma, que os vereadores passaram a não ter mais poder de fazer indicação, de dizer, não, coloca uma lombada aqui na frente de casa, porque o delegado do orçamento participativo tinha esse mesmo poder. Nossa. Entendeu? Então isso tirava a autonomia dos vereadores de querer fazer esquema, de querer, né? E mais importante que isso, na última eleição aqui em 2020, teve um dos candidatos a vereador se apresentava, eu sou fulano de tal, delegado do orçamento participativo, né? Então surgiu lideranças ainda daquele momento, lá atrás. Então eu acho, inclusive já falei com o Décio Lima sobre isso, da importância que é a gente implementar o orçamento participativo estadual, para ajudar a aplicar melhor o dinheiro do orçamento estadual e também possibilitar esse espaço de discussão, de cidadania, né, para que as pessoas possam participar da execução desses projetos. Eu sou um defensor do orçamento participativo porque ele dá autonomia para as pessoas, né, e descentraliza o poder do Estado. Ele é fundamental. É um bom exemplo que a gente poderia citar se houvesse democracia participativa em Criciúma, né, o orçamento participativo, seria a aplicação aí das discussões se o prefeito Clédio Salvador deveria construir um mirante, né, ou batalhar dinheiro para reformar o hospital materno de Santa Catarina, né? Então, são exatamente. Né, são alguns exemplos práticos e pontuais do que é o orçamento participativo e o que a esquerda defende de fato, né? Que a gente tem que desmistificar essa ideia de que a esquerda nunca esteve no poder em Santa Catarina, mas a esquerda esteve no poder em várias cidades, nas maiores cidades de Santa Catarina, inclusive na maior cidade, que foi Joinville, e em Criciúma também, e fez um ótimo trabalho. Vamos aí relembrar, na época, no governo Décio Góes, que o prefeito ganhou uma homenagem, ganhou um prêmio de amigo da criança, né? Amigo da criança, o prêmio da Brinc, foi. Foi, né? E isso hoje, o que a gente tem, né? A gente tem um caos, um caos gerado por conta desse mesmo debate aí sobre o Estado mínimo, sobre o sucateamento do serviço público. E aí o Júlio, que está na ponta da área na saúde, ele sabe aonde o calo aperta, né? Ele sabe Exatamente. Os problemas. Exatamente. Não, toda essa experiência que eu tive de participar dos conselhos de saúde, né, de participar das conferências. Aliás, uma coisa que a gente estava falando sobre democracia participativa, uma coisa que foi destruída agora nesses últimos anos foram os conselhos. A importância que tem da gente incentivar também que os conselhos se reorganizem. Porque com um conselho forte, ele não é inimigo do governo, ele é um parceiro do governo. Né? A gente precisa ter isso muito claro. Né? Um conselho ativo, um conselho representativo, ele é um parceiro da aplicação das políticas públicas. Então a gente precisa fomentar a construção dos conselhos, como tem os conselhos estaduais, né? Mas a gente precisa fomentar os conselhos de saúde, os conselhos de cultura, né? Os conselhos de meio ambiente, que são fiscalizadores também, né? São fiscalizadores também. E eles, né, pela Constituição brasileira, os conselhos eles têm que ter paridade e tem que ter participação da sociedade. Então, a gente incentivar a participação das pessoas a estarem presentes no conselhos é fundamental para poder garantir o controle, no caso do SUS é o controle social, né, mas a democracia participativa também, porque as pessoas estão lá dando opinião, participando, dizendo que isso é certo e isso está errado, né, e ajudam, e aí é importante que o gestor, e eu tenho certeza que o Décio Lima também tem essa postura, de compreender que o conselho ele é parceiro, ele não é inimigo. Né? Aliás, o governo que mais se criou conselhos, né, onde mais se incentivou os conselhos e conferências, aconteceu no Brasil de 2002 a 2016, olha, tenho certeza absoluta, eu não sei dizer em números exatos, mas certeza absoluta que foram os períodos onde mais aconteceram os conselhos de diversos temas no Brasil todo.
né? Porque, no final das contas, as conferências, que são as instâncias dos conselhos para tomar decisões, né? Elas acabam se tornando uma festa da democracia, porque muita gente participa, muita gente gosta de participar, de dar opinião, de dizer o que está certo, o que está errado. Então a gente precisa incentivar isso, incentivar os conselhos para que auxiliem os gestores a tomar as decisões. Perfeito, Júlio. Então, assim, o Júlio é o candidato, então, que vai levar essa pauta, né, para a Assembleia Legislativa e fiscalizar, né, Júlio? Porque parece que na nossa Assembleia a gente tem poucos candidatos que representam a saúde, né? Então a gente vê algumas opiniões totalmente fora da curva, totalmente voltada aí, ao mercantilismo, né? Que até as definições de orçamento que vão mais para a área privada do que para a área pública. Como a gente viu o caso do governo Bolsonaro aí, colocando milhões em planos de saúde, enquanto o SUS ficou agonizando, né? Então a gente viu negociatas de vacina, inclusive para ser vendida pelo setor privado, e enquanto o setor público, a gente estava sem vacina de Covid, milhões de pessoas estavam morrendo, né? Então, são prioridades, né? Prioridades. E ainda fazendo um adendo, né, Júlio, que é importante destacar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que no direito existe a supremacia do direito público. Sempre os interesses coletivos em primeiro lugar. Então, quando a gente fala em direito coletivo, a gente fala da saúde pública, a gente fala da educação pública, a gente fala de de tudo que é público e tudo que é direito do cidadão pagador de impostos, né? Então, é muito importante que estejam pessoas na Assembleia Legislativa, como também na Câmara Federal e no Senado e tal, que consigam, que tenham esse olhar mais humano para a saúde, para tudo isso que o brasileiro precisa, né? Acima de tudo, porque a saúde, na verdade, ela vem em primeiro lugar, né? A gente sem saúde, a gente não estuda, a gente não faz nada, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, que o gestor deveria se preocupar no país e no estado, é com a saúde. Então, eu tenho essa visão, assim, então os meus candidatos, com certeza, serão da área da saúde do trabalhador, que representa, né, o setor mais fraco aí, que está precisando aí, né, de um suporte. Júlio, mais alguma coisa que tu gostarias de pontuar? Mais alguma pauta que tu gostarias de falar pra gente? Não, se a gente pudesse, a gente ia ficar conversando aqui umas 2 horas aqui sobre tudo que a gente gostaria de falar, né? Eu vou pontuar uma que tu ainda não falaste, porque eu sei que tu és ativista em favor do meio ambiente, né? Exato. Está na linha de defesa do Morro do Céu. Do Morro do Céu. Vai haver uma ocupação no... Isso. Lembrando que é uma ocupação sustentável, né? A gente não entra no morro, a gente fica no pé do morro, né? Mas traz um pouco as pessoas ali para poder se sensibilizarem da importância que é o Morro do Céu para a cidade de Criciúma, né? Criciúma tem só 3% da mata nativa preservada, e o pouco que nos resta a gente precisa manter. O Morro do Céu é uma área importante de nascente, de espécie nativa, uma área que pode ser e tem potencial de ser uma área de pesquisa científica, uma área de educação ambiental. E a destituição da lei que aconteceu lá em 2020, que deixou de ser que o Morro do Céu deixou de ser parque, só trouxe prejuízo, né? E então a gente precisa manter o Morro do Céu cuidado, né? E nosso movimento ali tem esse objetivo, assim, de poder garantir que o pouco que nos resta de mata nativa se mantenha preservado e que a gente possa garantir aí para os nossos filhos e netos, para nossa cidade que sofreu tanto com a exploração de carvão, né? Então que os pouco que restou a gente consiga preservar. Então a gente está na luta também na defesa das áreas de preservação permanentes. Inclusive, uma das bandeiras que eu tenho levantado é cobrar do governo do estado uma maior participação na gestão das áreas de preservação permanente, né? Normalmente ou é o governo federal ou são as prefeituras que têm assumido. O governo do estado tem assumido algumas, mas tem umas regras muito rígidas, assim. Então tem outros espaços, outros morros dos céus espalhados por Santa Catarina que precisam de auxílio também.
Então a gente precisa cobrar do governo do estado para que tenha uma maior participação nessas áreas de preservação também. Perfeito, Júlio. Aqui o Mister Artesão, ele colocou: nos Estados Unidos os idosos se suicidam por não ter atendimento médico gratuito. Verdade. Somos privilegiados com o SUS. Exatamente. Eu acho o SUS um dos grandes patrimônios brasileiros, né? O SUS não foi destruído porque ele tem uma imensa adesão da população, né? Quem critica é porque não conhece o SUS. Porque mesmo quem tem plano de saúde privado usufrui do SUS. Está presente nas vacinas, está presente na fiscalização da qualidade da água, está presente na vigilância sanitária, que garante que a gente coma uma comida de qualidade no restaurante que a gente vai, né? Está presente no SAMU, está presente em várias outras esferas da nossa vida, que às vezes a pessoa acha que porque tem um plano de saúde privado ele não pode defender o SUS, né? O SUS não é só a consulta médica, né? 96% dos transplantes que acontecem no Brasil são feitos pelo SUS. A quimioterapia, que é uma terapia caríssima para quem tem câncer, é caríssima, é uma terapia de 20, 30 mil reais, né? Às vezes, claro, o SUS tem nós, né? Às vezes de filas, por isso que ele precisa ser fortalecido, para a gente poder resolver esses problemas. Mas o SUS garante o tratamento contra o câncer para quem precisar. De bancar todas essas medicações caríssimas, mas para que a pessoa tenha um tratamento digno. Então a gente precisa defender o SUS e trabalhar para que a gente consiga desatar os seus nós e resolver cada vez mais os seus problemas. Perfeito. A Magna Meller escreveu: somos privilegiados por termos o SUS. Se não fosse o SUS, o que seria de nós na pandemia? Então é isso, né, Júlio? A gente tem aí várias manifestações em favor do SUS. Então a gente tem o candidato que defende a pauta do SUS em Santa Catarina, finalmente, né, na Assembleia Legislativa, porque a Ana Paula nos deixou uma lacuna quando saiu da lei. Exatamente. Então, e como ela vai agora para a Câmara Federal, precisa ter um representante da saúde agora aqui na Leste. Perfeito. Então, assim, com toda a problemática que houve na pandemia, a sociedade, as pessoas que estão nos assistindo, todo mundo tem que ter uma certa consciência que devemos fortalecer o SUS e, com certeza, votar em pessoas que são a favor da pauta da saúde, que são a favor da pauta do público, da saúde do trabalhador e toda essa temática, né? Porque a gente sabe que sem a saúde pública, a saúde mental, estando bem, a gente não consegue conduzir a nossa vida, né? Exatamente. Tu falou uma coisa importante que eu quero reforçar aqui, Sabrina, que é o seguinte: é importante deixar muito claro que a nossa candidatura e as candidaturas do PT, as candidaturas da nossa coligação têm lado. Nós defendemos, nós temos nossas pautas específicas e tal, mas acima de tudo nós defendemos o trabalhador, nós defendemos os excluídos, nós defendemos as pessoas que sempre são colocadas de lado quando se trata de decisões políticas. Então a gente está lá para defender essas pessoas, porque nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Verdade. Né? Somos essas pessoas. Então, exatamente, nós somos os excluídos, nós somos os explorados, nós somos essas pessoas. Então, nós estamos lá acima de tudo para defender, para nos defender, né? Defender os trabalhadores, os excluídos e aqueles que mais precisam. Eu faço uma analogia, Júlio, sobre isso que tu falou, que nós somos as engrenagens, né, do capitalismo. Nada mais que isso. A gente não é o motor, né? Nós somos todos trabalhadores, cada um de um setor, seja público ou privado, mas inclusive os que acham que são patrões e são meros trabalhadores com CNPJ, que são chamados empreendedores, né? Que na ausência de um emprego a pessoa vira patrão, né? Patrão. Exato. Isso é o que o neoliberalismo faz as pessoas acharem que por serem autônomos eles são patrões, né? São, enfim, do andar de cima, mas não, são trabalhadores igual a nós, um microempresário. Né? O microempresário trabalha mais do que, né, do que muito trabalhador até. Então, ele é tão trabalhador quanto nós. Sim, né? Não é porque ele não tem carteira assinada, mas ele faz parte da esfera produtiva aí da sociedade, né? Então a gente precisa estar junto também. Porque quem gera emprego no país são os pequenos e microempresários. As grandes empresas, elas lucram horrores,
e a proporção do que eles geram de emprego é uma coisa ridiculamente mínima. A gente precisa valorizar os pequenos empresários, porque eles são os geradores de emprego. Sim, perfeito. Júlio, alguma consideração final que queira colocar? Quero te agradecer, Sabrina, pelo espaço, dizer que é sempre um prazer conversar contigo, debater esses assuntos. Agradecer as pessoas que ficaram aqui nos assistindo, né, para poder conhecer quem me conhece. E, aliás, eu até estou desacostumado, assim, a gente fica tanto tempo em pré-campanha que a gente até esquece de pedir o voto às vezes, né? A gente sempre tomou cuidado de não pedir voto e tal, não sei o quê. E agora eu posso pedir, né? Posso pedir, então peço para as pessoas que não que para escolherem um candidato, os candidatos do nosso time, do time do Lula, do time do Décio Lima. Eu sou o candidato a deputado estadual e o meu número é 13.613. Então, na urna, 13.613, confirma. Nossa, como é bom falar isso. Tá certo. Júlio, brigadão, assim, ó, espero conversar contigo em outra oportunidade, talvez até o final da campanha, se der um tempinho aí na tua agenda, que isso aqui tá corrido, se Sem quiser dúvida. retornar, a gente está à Vai ser um prazer. disposição aí para a gente estar conversando e levando a informação e a importância da pauta em defesa do SUS e da saúde mental para para toda Santa Catarina. O falecido Luiz Henrique. Tá bom, então. Legal, Sabrina. Muito obrigado e até a próxima. Abraço, Júlio. Tchau. Abraço. Valeu, tchau, tchau.